Bom dia. Domingo é dia de manifestações políticas nos dois principais países da América do Sul. No Brasil, em várias capitais, e em Buenos Aires, a capital da Argentina. Buenos Aires é a posse do novo presidente, Javier Milei. Vai estar lá o ex-presidente do Brasil e governadores, como Tarcísio de São Paulo, Caiado de Goiás, Jorginho Melo de Santa Catarina, e, lamentavelmente, não vai estar presente o presidente do Brasil, do principal país do Mercosul, que tem a Argentina como seu principal parceiro comercial na área. No mundo, a Argentina é o terceiro parceiro comercial. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Com muitos interesses com o país. É um voo rápido de Brasília, não é um voo tão longe como ir a Dubai, por exemplo, né? Vai em 3 horas e meia, por aí no máximo, está em Buenos Aires, está em Ezeiza, né? E pode voltar no mesmo dia. Vai lá, mostra a presença, mas no lugar dele está indo o ministro de Relações Exteriores, né? Que vai ser uma representação, digamos, menor, né? Nem mesmo vai o vice-presidente Alckmin. Dizem que é o temor de vaias. Enquanto o Bolsonaro seria ovacionado, seria saudado pela multidão que, claro, de partidários de Milei, que é muito parecido com Bolsonaro e muito diferente de Lula, né? Mas, enfim, seria uma oportunidade de demonstrar grandeza. Mas I shall call him Mini-Me. Oportunidade que está aí oferecida, cavalo e encilhado, que não passa 2 vezes, é a questão da Guiana com a Venezuela, ou a Venezuela com a Guiana, né? É o que tem mais possibilidades de demover Maduro. Imagina, eu vou contar uma história para vocês, de dezembro de 2002, na Casa Branca. Lula, recém-eleito, presidente eleito, foi lá conversar com Bush. Bush confidenciou que ia invadir o Iraque e pediu que Lula não se metesse, mas que ele não se meteria na Venezuela e que Lula cuidasse de Chávez. Quer dizer, o próprio presidente dos Estados Unidos pôs nas mãos de Lula essa responsabilidade, que agora é muito maior, porque ele é um defensor de Chávez, né? E Chávez deve muito a ele, então ele tem poder de demover Chávez. E tem o dever também, porque é a responsabilidade do Brasil. O ditador Nicolás Maduro está pagando com um pontapé nos fundilhos o enorme favor que Lula já lhe fez. O presidente brasileiro empenhou-se em melhorar a projeção internacional do chefe de um regime acusado de violação de direitos humanos pela ONU. E está colhendo em retribuição uma ação ilegal por parte de Maduro, irresponsável, perigosa, que é a anexação de um pedaço enorme de um país vizinho, a Guiana. O que o Maduro está fazendo pode até ser visto como jogada política isolada, localizada, mas no mundo em rápida dissolução da ordem internacional até aqui vigente, fatos, como a anexação do território de um país vizinho, raramente ficam circunscritos geograficamente. Qualquer disputa territorial hoje, baseada ou não na cobiça por riquezas naturais, qualquer disputa dessas transforma-se imediatamente numa questão de quem é capaz de impor ordem em que lugar. E é o que já está acontecendo com Guiana e Venezuela, aliada preferencial dos contestadores da ordem internacional, chamada de liberal. O Brasil está se saindo pequeno nessa história. A Venezuela, se ouviu algum recado de Brasília para não cometer desatinos, em público está ignorando. Não é a primeira a fazer isso com Lula. A Colômbia deu uma bronca no presidente brasileiro pela intenção de explorar combustíveis fósseis na Amazônia. O Chile, outra bronca por conta das posições de Lula na invasão da Ucrânia pela Rússia. São governos de esquerda. Um de direita, o do Uruguai, não perde chance de criticar o governo brasileiro em questões comerciais. E o eleitorado argentino mandou Lula passear numa eleição presidencial na qual o presidente brasileiro resolveu se meter em favor do candidato derrotado. Mas nada se compara a essa desfeita de Maduro. É no que dá amizade com o ditador. É no que dá amizade com o ditador. É no que dá amizade com o ditador. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Evitar uma guerra, não dá pra gente imaginar o tamanho de uma guerra que vai literalmente envolver um Estado brasileiro, Roraima. Não dessa teoria da passagem aí, que eu não acredito, porque afinal são 500 quilômetros de fronteira terrestre, fronteira seca entre Venezuela e Guiana.
Ali naquela pontinha está o Monte Roraima. Claro, ali não, né? Mas do Monte Roraima até o oceano, a 500 quilômetros de fronteira terrestre. Bom, mas enfim, grande oportunidade de Lula de aparecer como pacificador. Mas, pelo jeito, a pacificação vai vir dos Estados Unidos, que já estão fazendo manobras no território guiano, avisando, dissuadindo Maduro, que está imitando um ditador anterior, o Marcos Pérez Jiménez. Eu lembro dele. Em 1958, ele anunciou exatamente como Maduro que ia invadir a Guiana para recuperar esse equipo. E foi deposto por causa disso. Não quiseram guerra. Os militares não quiseram guerra lá na Venezuela e depuseram. Aliás, outro ditador, o Galtieri, que inventou uma guerra com a Inglaterra invadindo as Malvinas ou Falkland, foi derrotado e foi deposto e acabou o ciclo militar na Argentina. Então, é um argumento que Lula pode usar para o Chávez, para o Maduro. Aliás, o Chávez, em 2006, botou uma estrela a mais na bandeira da Venezuela representando esse equipo. E agora, o Maduro botou esse equipo no mapa da Venezuela. Na burocracia está tudo pronto, já está no mapa. Pois é. Enquanto isso, aqui no Brasil, né, só para registrar, o Brasil está maluco. Tá na agência oficial brasileira, entrevistando um pesquisador, diz: quanto mais preso tiver, mais crime tem. Não dá para entender. E aí a gente vê o sujeito que assassinou a Argentina lá em Búzios, estava com 15 anos de condenação por estupro, roubo, já tinha 6 passagens na polícia e estava solto. Ele foi para o regime fechado e depois para o semi-aberto. Que beleza. É o Brasil, né? E aí se queixa quando as pessoas se armam para se proteger. Porque é todo dia invasão de terra, invasão de prédio, quebra-quebra, o sujeito quer se vingar, joga pedra, quebra o bar, quebra a loja. Né? O país está ficando sem lei. O Estado não está cumprindo seu papel. E não é o Estado, não. O Estado é uma abstração. São os agentes do Estado.